Olá, gente. Aqui é Alfredo. Vamos continuar analisando os hexagramas um por um, as linhas mutáveis, uma por uma. E o último foi o hexagrama 16, o entusiasmo. Hoje vamos ver o hexagrama 17. Isso que vocês estão vendo aí é um esquema universal que vocês podem usar para interpretar qualquer resposta, né? Vocês têm aqui vários quadros, né? Hexagrama principal, no caso eu vou usar uma resposta concreta que aconteceu, tem tempo já, e por isso coloquei aqui hexagrama 17. Mas aqui vocês colocam o hexagrama principal que vocês tiraram, aqui as linhas mutáveis, né? No caso A2 a 6, o hexagrama complementar que dá como resultado, o hexagrama nuclear do complementar e o hexagrama nuclear do hexagrama principal. Ok? Esse esquema vocês podem utilizar. É importante vocês terem toda a informação em uma página. Você tem que fazer uma síntese de alguma forma, né? Da sua resposta, porque é muita informação. Parece que não, mas é muita informação. Depois a gente sintetiza, parece que é fácil, parece que é pouco, mas é bastante. Tudo isso que está aqui seria uma interpretação que eu fiz, né, dessa resposta, que depois eu vou contar para vocês como que vai. Mas basicamente a ideia é passar a informação do hexagrama, mas também passar um método, né, com que vocês possam interpretar qualquer resposta a qualquer hexagrama, ok? Isso é dedicado a uma resposta específica. E depois tem esse esquema aqui, que é para analisar os hexagramas em profundidade, para aprender mesmo sobre o I Ching, ok? Mas hoje eu vou começar indo do particular da resposta, né, para o geral do hexagrama, ok? Então aqui se trata de um homem que pergunta como eu devo manejar o problema da bebida com a minha esposa. E é um homem que ele tem uma costume já, vamos dizer, de muito tempo, onde ele manifesta que tem uma prática espiritual intensa, cotidiana, frequente, né? Uma pessoa dedicada, vamos dizer assim, né? Então, a resposta foi hexagrama 17, com linhas mutáveis 2 e 6, deu como hexagrama complementar o hexagrama 10, e o nuclear do 10 é o 37 e o nuclear do 17 é o 53. Ok? Então, basicamente, como devo manejar o problema da bebida com a minha esposa? O hexagrama principal 17 é um tempo de seguir, de se adaptar, de fluir, de não forçar. De o masculino ficar por baixo do feminino, atrair cedendo, atrair concedendo, em uma atitude de concessão. Né? Vocês veem o hexagrama 17, é um homem forte, um homem maior, que se coloca por baixo de uma garota, com muita consideração, com muita condescendência, e convida desse jeito ela a seguir ele. Né? Então está falando de uma situação de indução, está falando de uma situação de sedução. Ok? Então, primeira parte da resposta do I Ching, né? Como manejar o problema? Não maneje. Não tem que manejar o problema. Está falando de não forçar, está falando de ficar por baixo, de atrair cedendo, de indução. Como devo manejar o problema? Não é o momento de manejar. No tempo de seguir, você não deve forçar. Você deve atrair, você deve seduzir, você deve induzir. Isso implica não manejar. Já a primeira parte da resposta está respondida. Se trata de uma situação em que há um hexagrama nuclear 53, que é a pulsão original desse tempo de seguir, que está falando de uma situação de
muita paciência, muita constância, um crescimento orgânico, né, do casal ao longo prazo. Aqui a resposta praticamente é literal. No desenvolvimento vocês vão ver como isso fica literal, né? Em princípio porque se fala de uma situação de casal, né? É um homem velho que se coloca por baixo da garota, induz ela a segui-lo e com isso ele gera descendência. No hexagrama 17, que se chama seguir, na tradução para o espanhol, no lado do nome do hexagrama diz que diz seguir, né? No lado, entre aspas, diz descendência. Então, o seguir tem a ver com aquilo que deve ser seguido ou não deve ser seguido, ou se deve ser seguido, como deve ser seguido, né? Mas também tem a ver com a continuidade, tem a ver com a descendência, tem a ver com a transcendência, com aquilo que segue. O Ocidente, em geral, tem a tendência de apuntar mais para o logro, mais para o sucesso no alvo, sabe? Atingir o objetivo, né? O Ocidente tem uma cultura um pouco mais que subestima, vamos dizer assim, a questão da constância, a questão do seguir, aquele momento que não dá aqueles resultados rimbombantes, sabe? É uma questão de continuidade, porque o Ocidente tem aquele mito do herói excepcional, né? Que é uma invenção de Hollywood, né? Porque na verdade, se você vai pensar seriamente, aquilo que não segue não chega, né? Aquela situação excepcional pode acontecer, existem os casos de heroísmo excepcional, mas justamente é excepcional. O I Ching não é para ser excepcional, é para ser algo utilizável como padrão de guia em qualquer tipo de situação. Justamente isso, essa plasticidade conceitual do I Ching, que está baseado na adaptação, porque é um sistema dialéctico, harmônico, baseado na observação da natureza, né? É um sistema dialéctico, sempre está integrando duas, um interior e um exterior. Todos os hexagramas têm um trigrama interior e um trigrama exterior, né? Então, o seguir, nesse caso, está falando de algo que nós, no Ocidente, temos um pouco subestimado, sabe? Temos aquela coisa de atingir o logro, mas aquilo que não segue, não chega. Isso é a realidade real, natural, não transcende. Se não segue, não transcende. Seja aplicado a uma civilização, a uma vida biológica, uma pessoa que faleceu jovem, não seguiu. Simples assim, né? A nossa obra que não chegou no seu ponto final, que não teve aquele acabamento e que transcendeu a nós mesmos no tempo, é a obra aquela que transcende é a que conseguiu seguir, aquela que não transcende é aquela que não conseguiu seguir, porque na cultura chinesa, historicamente, há uma questão com a transcendência, há uma questão com a longevidade, a transcendência através dos filhos. Por isso esse hexagrama fala de descendência, aquilo que vai continuar. E nós podemos inclusive encontrar sérias analogias com a teoria do karma, né? Porque o karma contempla justamente aquela causalidade que se dá em uma linha de tempo a partir de uma continuidade de causas e de efeitos. É a descendência de um ato em efeitos. Então tem algo muito a ver esse hexagrama com a questão de seguir como a arte de seguir, ok? Aqui nesse caso já temos a primeira pista é, bom, não maneje nada. Não maneje nada por quê e para quê? Porque se trata de um casal. Se trata de um casal. Ele pergunta pela sua esposa. Se trata de um casal. A resposta é literal. Então a prioridade é a transcendência, é o longo prazo. Tem que cuidar do casal. Essa é a pulsão nuclear do tempo de seguir. Então essa pessoa não tem que forçar, porque se trata de um desenvolvimento lento, um desenvolvimento gradual que tem que acontecer dentro do casal. Ok? Como faz isso? Na linha 2, diz que ou escolhe o menino ou escolhe o homem adulto, o homem forte, o homem velho, sim?
E basicamente diz que tem que abandonar o menino, tem que escolher o homem forte e abandonar o menino. E a gente poderia dizer, olha, se trata, a linha 2 é uma linha yin, em posição yin, essa é a mulher. Sim, sim, aí está representada a mulher com o seu problema de bebida. Mas também está representado o homem forte. E o homem forte está representado pelo consulente, pelo marido. Sim? O homem forte, a mulher tem que ter um homem forte para seguir. Tem que ter um homem forte para poder deixar o menino. O menino estaria representando a bebida, está representando aquilo que é prazeroso, que é fácil, sim? Que é o menino, o moleque da situação, que não vai dar em nada, que não tem nenhum tipo de perspectiva de seguir. É uma situação totalmente superficial, né? Então, depois aqui temos a linha 6. Então aqui temos o problema da bebida, que está representada pelo menino, sim? O caminho fácil, a coisa prazerosa, e é necessário voltar atrás. Essa linha precisa voltar atrás. E voltar atrás significa voltar em direção do homem forte, que seria a linha 1, que é Yang. Ela tem que voltar para trás. É necessário que faça isso. Mas para isso tem que ter alguma referência. Tem que ter um homem forte, visível. Aqui, na linha 6, fala de se agarrar ao superior, ao espiritual, àquela prática espiritual, da qual o homem contava que tinha, que praticava mesmo, e abdicar do controle direto. É uma espécie de renúncia. A linha 6 é um sábio que saiu praticamente da sociedade, mas que o governante liga para ele. O governante ele está verdadeiramente no bem, precisamente porque ele segue ao sábio, segue ao espiritual. Aqui o sábio está representando o espiritual, a prática espiritual. Ele segue ao sábio, segue o espiritual, segue a sabedoria, e por isso é um bom governante. Aqui nesse caso está falando que se trata de um homem que está em uma posição superior, está na linha 6 do hexagrama, e que é um exemplo. Então, na linha 2, eu interpreto que, embora essa linha possa estar falando da mulher e da bebida, a linha está falando você escolha o homem forte que há em você e abandone o menino. Depois eu indaguei um pouco mais na situação e acontece que o homem, embora tenha aquela prática espiritual toda, também tinha costume de beber. Então, com essa situação, ele meio como que legitimizava, naturalizava a presença da bebida. E ele mesmo caía em uma situação de imagem, vamos dizer assim, não tão representativa, não tão exemplar, né? Então, ele mesmo tem que abandonar o menino. Ele mesmo tem que abandonar a imadurez pela madurez, a bebida pela lucidez. E dessa forma, ele mesmo vai ser o homem forte que vai funcionar como um faro, né? Onde a esposa vai poder olhar. Sim? Na linha 6 temos que se trata de se amarrar e se apoderando do poder espiritual, se provoca uma situação como uma espécie de usina de indução. Um exemplo, uma inspiração. E ao mesmo tempo tem que abrir mão do controle. Só com essa inspiração, só com esse exemplo, é suficiente para quê? Para gerar uma atmosfera de conduta, para gerar uma atmosfera de moral, para gerar uma atmosfera em que cada passo está sendo dado na posição certa. É um tempo de agir com cautela extrema, hiperconsciência. O hexagrama 10, conduta, é a retidão a cada passo. Então, fazendo isso, ele próprio, renunciando ao menino e ligando para o homem forte que há em ele mesmo, e se dedicando
com mais ainda ênfase a sua prática espiritual, vai virar um faro de exemplo, vai virar um faro de inspiração. Esse é o homem forte. O homem forte está representando o que é sólido, o que é maduro, né? E isso vai levar a uma atmosfera de conduta. Sim? E essa atmosfera de conduta tem como pulsão nuclear, como pulsão insistente, o hexagrama nuclear 37, a família. Então, olha só, temos o início do casal, o casal evoluindo e temos a família. Aqui vemos como a coerência da resposta, ou seja, há em jogo, no núcleo dessa situação, lograda uma atmosfera de conduta, lograda uma atmosfera de ordem, de cada passo no seu lugar, na retidão de cada passo, se logra que se provoque a situação, se satisfaz o porquê e o para quê da família, do clã, do lar, que é o que está em jogo. Porque se um casal não pode manejar um problema desse assim, provavelmente o próprio casal possa ser posto em perigo, né? Então, o que fala a família? Assumir a própria posição, a própria atitude correta e constante dentro do lar. O homem ocupando o lugar do homem, a mulher ocupando o lugar da mulher. Fazer o pai o que tem que fazer o pai e fazer o filho o que tem que fazer o filho. Isso gera ordem, isso gera um dominó, um efeito dominó de ordem. Cada quem ocupando o seu lugar. Então, qual seria a resposta do I Ching? Que ele tem que ocupar o seu próprio lugar. Não tem que manejar a situação. Tem que respeitar o porquê e o para quê desse seguir. Esse casal tem que seguir. Esse casal tem que seguir. E tem que seguir porque há um instinto, uma pulsão original natural de evoluir como casal leal, que está representado pelos dois gansos selvagens, né, do hexagrama 53, que vão subindo, linha por linha, até chegar num lugar seguro e próspero, né? Porque o que está em prioridade é a tendência. A forma que ele tem que fazer isso está representada pela linha 2 e a linha 6. A linha 2 é ele ligar para o seu próprio homem forte. Ele abandonar o menino. Não pretender que ela abandone o menino. Ele abandonar o menino. E ela vai seguir. E ela vai seguir. Ele se tem que colocar por baixo. É um homem forte que se coloca por baixo de uma garota débil, né? Que seria Tui, o trigrama Tui, que está acima, né? Que é a terceira filha. E Chen é o primeiro filho, né? Então, a resposta do I Ching seria: se ocupe de você próprio. É você que tem que escolher o seu homem forte e é você que tem que desenvolver mais ainda a sua capacidade espiritual. E é você próprio que você tem que também deixar a bebida, porque não pode ser exemplo de nada desse jeito, né? E isso vai gerar uma situação de conduta. Isso vai gerar um ambiente moral, uma ética saudável. E ao mesmo tempo essa ética saudável tem que ser gerada com indulgência de Chien por parte de Tui, que são os dois trigramas que compõem o hexagrama 10. Chien é indulgente respeito de Tui. É o débil que pisa o rabo do tigre e o tigre não faz nada, né? Não julga, não castiga, não tem reproche, não tem acusação. Então essa atmosfera saudável de moral, ética, representada pelo hexagrama 10, tem que ser também sem julgamento, tem que ser indulgente. E sozinha ela vai seguir ao homem forte. Essa seria a interpretação dessa resposta, pelo menos em um aspecto mais imediato, né? Nós podemos ver, por exemplo, que o I Ching, como sempre falo com vocês, é um modelo de integração harmônica, é um modelo dialético. No I Ching sempre tem dialética. Sempre tem dialética entre as linhas de cara, né? Porque já vocês sabem que tem linhas Yang e tem linhas Yin. Ali já tem uma dialética. Mas também tem a dialética, os trigramas, também tem a dialética
dos hexagramas por pares, também tem a dialética da diferença dentro do hexagrama entre o trigrama interior e o trigrama exterior. Sempre tem uma outredade com a qual temos que lidar. Então se trata de um modelo de integração harmônica. É uma dialética como pode ser, por exemplo, a dialética de Hegel, a dialética de Marx, outras dialéticas também. A dialética é um assunto que se tratou sempre, né? Então, o I Ching é um modelo dialético, mas é cósmico, é a dialética do tempo no espaço. Então, abarca praticamente tudo, pode ser aplicável a qualquer manifestação, ao cósmico, ao civilizatório, ao individual, ao científico, ao familiar, ao político, ao social, qualquer sistema de relações que impliquem um processo total. Do ponto de vista literal, se a gente vai ver o I Ching literalmente, é um tratado ético-civilizacional individual. É um livro de ética. É um livro de ética aplicado ao civilizacional e aplicado ao individual. E o civilizacional e o individual representam também outra polaridade em dialética dentro do I Ching, porque é civilizacional, mas está constantemente tentando criar o ser superior. E o ser superior para quê? Para governar a civilização. É um círculo. O I Ching propõe um ser superior para uma civilização superior. Então, o Ocidente, realmente, o Ocidente não tem aquela constância. Eu falo do Ocidente, mas na verdade teria que falar de sistemas, né? Tem sistemas que não têm aquela consciência de aquilo que merece seguir e aquilo que não merece seguir. Não tem um pensamento estratégico, tem um pensamento mais de logro imediato, inclusive em termos de lucro, né? E volto a dizer, o que não segue, não chega. Essa é a realidade real, natural, incontestável. Podemos ver vários exemplos. Por exemplo, os processos civilizatórios ocidentais, vamos dizer, começa em Roma. Roma foi a experiência de maior sucesso em termos civilizacionais, em termos de longevidade, de transcendência, do que conseguiu seguir, né? Mas ainda assim caiu. E caiu precisamente pelas guerras. Além de outros elementos, outras contradições internas, mas basicamente caiu. E depois temos o feudalismo, que também caiu, depois temos as monarquias, que também caíram, depois temos as colônias industriais, né? Aparecem as monarquias constitucionais, né? E tudo isso, mas sempre estamos vendo em Ocidente experiencias tormentosas, experiencias de crise e de nova coisa, e crise e nova coisa. Sempre há uma espécie como de fim do anterior, né, que fica sepultado na história, né, e essa civilização termina e começa outra. Ou seja, quando terminou Roma, já vem o feudalismo, e o feudalismo não era Roma. Apesar de que Roma acabou sendo um dos participantes também através da Igreja Católica, mas ainda assim já não era Roma, né? E depois cai o feudalismo, vem as monarquias e o feudalismo desaparece. Na China não é assim. Na China temos 5.000 anos ininterrompidos, com muitas crises, com muitas diferenças, mas não muda a cultura, não muda a linguagem. Na Europa a linguagem mudou não sei quantas vezes, né? Não muda a cultura. Há realmente uma continuidade. E essa questão da continuidade tem a ver com a longevidade. Não é à toa que a China tem 5.000 anos como civilização e Ocidente, bom, né? Não sabemos nem a partir de onde tomar, porque a gente toma o Império Britânico, ou a gente toma o Império Norte-Americano, ou a gente toma as colônias europeias como início. Não é a mesma coisa. Não é a mesma cultura. Nem sequer são os mesmos idiomas. Nem as mesmas prioridades estratégicas. Na China, sim. Na China temos essa continuidade. Por quê? Porque está essa cultura. Está essa cultura da longevidade. E a longevidade está relacionada com a sabedoria. E a questão de transcender, a questão de seguir, a questão de continuar, também está relacionada com sobreviver. A pessoa que sobrevive, seguiu. É simples assim, né? Então, há o que se deve seguir e há o que não. Há um jeito certo e há um jeito errado. Todos os hexagramas têm um bem e têm um mal, né? Aqui,
o que é pró-civilização, o que é pró-humanidade, o que faz que possa continuar a civilização, é o bem. E o que joga contra disso é o mal, é o errado. Inclusive, se nós vamos analisar a civilização ocidental, analisada do ponto de vista do I Ching, é uma aberração, porque é totalmente antinatural. E por isso não continua. E por isso vive e se alimenta de crise tras crise. É uma aberração, é o mal. Né? E o que é o bem? É o seguir com lealdade e ser seguido com condescendência. Embaixo temos a Chen. Chen é o trovão. O trigrama nuclear que está embaixo é Chen, é o trovão. É o que está dentro, é o movimento, iniciativa, é a agitação, é a pulsão, é uma intenção. E acima, ou seja, fora, temos a Tui, que é o lago, é a alegria, o contentamento, a serenidade. Então, esse hexagrama, em termos gerais, está falando de um movimento interior que se expressa com alegria, que se expressa com serenidade, uma energia que se move com prazer, com aceitação, com contentamento. Señala um momento de adaptação, um segmento fluxo do bem, com lealdade. A lealdade está representada pelo hexagrama nuclear 53, né? E é um acompanhar, está muito relacionado com o casal, muito relacionado com o início do casal, com a sedução do casal, e com o acompanhar. O seguimento tem a ver com um acompanhamento também, não é um abandono, é um seguir o fluxo natural, é a tendência do tempo, seja uma pessoa, uma circunstância que seja digna de ser seguida, por exemplo. Uma adaptação ativa, preservando sempre a força interior. Isso leva ao sucesso. Nós podemos interpretar isso como formar laços com a realidade através da concessão. É uma cópula, é uma associação, uma continuidade, uma descendência. Lembra que o hexagrama está procurando a descendência, a continuidade daquilo que merece seguir. E tratando-se de uma civilização, né, nós podemos entender isso vendo o outro esquema. Vem do hexagrama 16, né? O hexagrama 17 vem do hexagrama 16. O hexagrama 16 é a consolidação, é a consagração, é a fundação da civilização, que supera os obstáculos e segue. Simplesinhos assim. Então, esse seguir, depois de que a civilização se consolidou, que se consagrou, participando dessa consagração ritual, os antepassados, Deus, os presentes, os heróis, os governantes, os governados, todo mundo concordando aí e formando aquele centro fundacional, civilizacional. Que corresponde fazer depois? Corresponde seguir. E como se segue? Gerando laços com a realidade a partir de uma associação, a partir de uma continuidade, de uma descendência. Essa associação é um ceder para unir-se a outros, gerando alegria e serenidade, confiança, harmonia, estabilidade. É isso que faz possível uma civilização seguir. E o seguir é importante porque justamente há uma pulsão interior, há uma pulsão natural, uma constante real insistente de evoluir, de evolução. Há um porquê e há um para quê. Há uma pulsão original e uma tendência natural de evolução. Por isso que o seguir é importante. Todos os hexagramas têm algum perigo que temos que ter em conta. No caso, temos que ter em conta a questão da teimosia. A teimosia que pretende impor a sua própria bondade. A gente tem que se abrir a uma situação que já não é mais aquela onde a civilização se consagrou, aquela onde a própria consciência se consagrou. Agora é preciso seguir. E para seguir é preciso se associar. E para se associar é preciso criar laços com a realidade que sejam de cópula, que sejam de associação. Ok? Isso implica escolher o bem, escolher muito bem o que seguir e como seguir, sempre mantendo a moral, a ética e a integridade. Como embaixo temos o forte, Chen,
o trovão, o homem velho, o primeiro filho, perdão, falei por baixo, sim, certo, por baixo temos o forte, Chen, que se coloca por baixo do débil, que está acima, que é Tui. Chen, no hexagrama 16, estava acima, o trigrama Chen estava acima. Nesse caso, o trigrama Chen está embaixo. Assim é o homem forte que se coloca por baixo da garota com condescendência, com respeito à sua condição de garota jovem, e ela segue. E isso provoca a descendência. A descendência é o seguir, é aquilo que deve continuar. Assim, o mundo inteiro segue, diz o comentário, né? No julgamento anexo, diz domesticar o boi e atrelar o cavalo. Aqui vocês têm um exemplo de por que é importante os hexagramas nucleares. Esse texto tem a ver com os dois trigramas nucleares que são Ken, embaixo, que é montanha, que é elemento terra e está relacionado com o boi, e Sun, que está acima, que é o vento, e está relacionado com o cavalo porque chega a todas partes. E diz que se domestica o boi, se atrela o cavalo para alcançar regiões longínquas. Está falando de rotas comerciais, está falando de um estado, civilização fundacional que necessita sair do seu isolamento, da sua área de domínio, sair para fora e se relacionar, estabelecer rutas comerciais, estabelecer algum tipo de comércio. Por quê? Porque, como eu falo sempre, o pior dos males dentro do I Ching é a guerra. Se vocês têm que dizer qual que é o diabo, Satanás, o próprio bicho dentro do I Ching, é a guerra. É a guerra e tudo o que facilita a guerra. Na China tem um dito muito comum que diz: se você não quer comércio, você quer guerra. Então essas rutas comerciais são importantes porque são o que traz o benefício de todo mundo. Na China tem outro dito também que diz: quer ficar rico? Construa caminhos. É bem popular, né? Então se trata de uma economia de trabalho. Alcançar, atrelar, domesticar o boi e atrelar o cavalo para alcançar regiões longínquas. Se fala de uma economia de trabalho, de uma economia de comércio, de uma economia de associação com o mundo exterior. E, bom, o hexagrama 53, o hexagrama nuclear, né, que fala da pulsão original, da tendência natural desse tempo de seguir, é justamente o desenvolvimento gradual. Então, o desenvolvimento lento, o desenvolvimento constante, a questão estável, a questão do enraizamento, é uma penetração suave e constante. É Sun, a árvore também, outros símbolos de Sun é elemento madeira, crescendo no topo da montanha e fincando as raízes em toda a montanha. É um crescimento estável, é um crescimento duradouro. Isso que é um casal. O hexagrama 53 fala de um casal. Então o seguir está representando o método, está representando o que e o como, sim, dentro do seguir. O seguir seria a forma, o que fazer e o como fazer para ter um progresso sólido, sustentável, estável, duradouro, de transcendência, que seria satisfazer a pulsão representada pelo hexagrama 53, né? Algo durável. É como um estagiário que segue o mestre para depois se criar ele mesmo um mestre, né? Então está falando de casal, de cópula, de descendência, de seguir, de trascender, de aquilo que deve continuar. Por isso está relacionado um pouco também com a ideia do karma, né? Aquilo que deve seguir e aquilo que não. O karma fala basicamente disso, fala de causalidade, né? Causas e efeitos, atos que geram consequências, e essas consequências são efeitos, é o que segue, né? E aquilo que nós seguimos é aquilo que continua. E também tem muito a ver esse hexagrama com as narrativas que se seguem, porque Tui, que está acima, embaixo está Chen e acima está Tui,
também significa boca e está relacionado também com as narrativas. Então tem que estar bem ligado com as narrativas que merecem ser seguidas e as narrativas que não, né? Em resumo, seguir é a arte de escolher o caminho correto com confiança e paciência, sem expectativas imediatas ou dramáticas, tá? Estamos apostando a trascendência. Se trata de ir passo a passo, no fluxo correto, leva a evolução, né, estável, a queda duradoura que estamos procurando no hexagrama 53. Escolhas perfeitas dentro do caminho, né, dentro do seguir, em total concordância com uma projeção de longo prazo. Né? A arte de seguir é a arte de discernir e seguir aquilo que é verdadeiro e certo. Né? A linha 5 é a linha que está verdadeiramente no bem. É uma linha correta e central e está na posição de comando, está na posição do governante. E obviamente que isso se contrapõe, né? se coloca em contraste com aquilo que não deve ser seguido. O que não deve ser seguido é aquilo que não tem capacidade de seguir, que não tem condições de seguir, que é pão para hoje, fome para amanhã, que é intrascendente, que é fútil, que é superficial, que não vai dar em nada, que pode ser divertido, que pode ser prazeroso, mas que não vai dar em nada, que é uma perca de tempo. Então, todas as linhas estão seguindo, menos a linha 5 e a linha 6. Então, o seguir é seguir aquilo que é verdadeiro e central. Por quê e para quê? Para satisfazer a pulsão natural evolutiva, a tendência natural evolutiva e o propósito natural evolutivo representado pelo hexagrama 53. Então, você pensa nesses termos em relação com a sua resposta, ok? As linhas, vamos para as linhas. As linhas descrevem a transição de um seguir imaduro, de um seguir irresponsável, inconsciente, vamos dizer, um seguir caótico, né, inexperiente, vamos dizer melhor, no início, para um segmento maduro, consciente, mais estabilizado, mais, né, mais forte, mais firme, né? É uma situação que descreve basicamente uma transição de amadurecimento. Na linha 1, diz que o padrão muda. Então, isso já está dizendo que há uma outra idade, há uma situação outra. Vai ter que adaptar os seus olhos à nova luminosidade, adaptar os seus ouvidos a novos sons. Há uma situação nova. E há que perseverar em sair pela porta, ou seja, é preciso se associar. Essa linha está dizendo que no momento de seguir, no tempo de seguir, é necessário sair da porta e se associar. Isso pode ser interpretado de milhares de formas. A porta, obviamente, que sugere a inauguração de um novo espaço, a um novo quarto, a um novo caminho, a algo novo, a um início. Pode ser sair do velho e entrar no novo. Depende do que você perguntou. Pode ser sair de uma bolha de amizades ou de relações, ou uma bolha de atividades, ou uma bolha de preconceitos, um grupo de pertenência, pode ser milhares de coisas. Sair de uma bolha para entrar em uma nova realidade, em uma nova realidade, sair da bolha para entrar no real. Também pode se associar com sair do isolamento. Né? Você perguntou como faço para conhecer o amor da minha vida? Bom, provavelmente o I Ching está falando aqui, nessa linha, que você deveria sair do isolamento. Né? É uma possibilidade. Depende do que cada quem pergunta. Né? Tudo tem que ser adaptado à pergunta de cada pessoa. O I Ching tem milhares de significados possíveis. Mas basicamente tem uma linha diretriz, que aqui é buscar associação. Buscar associação com uma outredade. E a outredade sempre dá algum tipo de surpresa, algum tipo de dissonância cognitiva, porque é outredade. Não é aquilo que a gente está acostumado. Então a gente tem que ter em conta que há novos parâmetros e há novas influências. E a gente tem que tomar isso sem teimosia, sem preconceitos, sem compromisso também, e sem expectativas.
Isso em uma situação pessoal e em um exemplo civilizacional. Depois de ser consolidada a civilização aqui no hexagrama 16, depois de ter superado os obstáculos representados por hexagrama nuclear 39 do 16, vem o momento de seguir. ¿Sí? E seguir implica gerar novas alianças, sair do isolamento. No 16 há um isolamento porque há um círculo. A civilização se delimita a si mesma, inclusive coloca guardas e não sei o que, ou seja, coloca fronteiras. Bom, no 17 tem que sair dessas fronteiras, tem que se associar. Né? Sair do isolamento. Isso implica milhares de possibilidades. Né? Comércio, diplomacia, intercâmbio cultural, tratados de alianças, amizades, rotas comerciais, etc. Em qualquer caso, tem que ter uma mente aberta. Se trata de algo novo. Se você quer aprofundar mais nesse hexagrama, dá uma olhada no hexagrama complementar, que seria, se você tirasse o hexagrama 17 com linha 1, o complementar seria o 45. O nuclear do complementar é o 53. Na linha 2 temos homem ou menino, tem que escolher, homem ou menino, que seria a linha que saiu na resposta anterior, né? Nessa outra aqui, ó. Né? É um alerta crítico. Né? Homem ou menino, há um perigo importante aí, que é a possibilidade de um erro estratégico. Os erros estratégicos são, todos os erros são evitáveis, se é possível, né? Mas tem alguns erros que podem ser mais graves que outros. Aqui se adverte sobre um erro estratégico que surge de uma visão superficial da situação. A pessoa não sabe o que está acontecendo e não consegue escolher com uma convicção profunda. Há uma certa incerteza, mas a linha está representando a um menino e a um homem forte. O menino está representando aquilo que é fútil, que é superficial, que pode ser prazeroso no curto prazo, mas que é imaduro, inconsistente, não tem possibilidades de continuidade, não tem possibilidade de seguir, nem de ser seguido. Então, a própria linha está diferenciando o menino, nessas características, com o homem forte. O homem forte a gente associa facilmente com o sólido, aquilo que é virtuoso, aquilo que é estável, aquilo que é duradouro. Então, essa linha propõe não, praticamente adverte, discernir com claridade essas duas possibilidades e escolher o homem maduro, o homem forte, aquilo que é mais plausível no longo prazo, não viajar no aparentemente, sabe, conveniente, fácil, prazeroso, mirar no longo prazo, mirar com seriedade. No caso de uma civilização, isso seria gravíssimo, porque um erro estratégico pode ser coisas muito terríveis, como, por exemplo, uma exploração de recursos naturais sem ser programada em termos de impactos ecológicos, né? Qualquer parecido com a realidade, né? Alianças corruptas, de novo, qualquer parecido com a realidade, né? Inestabilidades, curto prazo, enfim, muitas coisas. Iniciar uma guerra com quem você não tem possibilidade de vencer, e isso vai exaurir totalmente a sua riqueza. Gerar uma guerra, em qualquer caso, a guerra sempre é uma coisa ruim, né? Mas tem algumas guerras que sim devem ser lutadas em função do I Ching, mas a maioria devem ser evitadas. Sempre é preciso ser evitadas. Mas muitas coisas podem ser um erro estratégico que possa ser señalado por essa linha 2. Muitas coisas podem ser. Né? Você, por exemplo, privilegiar um capitalismo financeiro por cima de um capitalismo industrial. Por exemplo. Né? Você privilegiar uma certa tecnologia que a longo prazo não dá nada, mas que no momento pode dar muito dinheiro, né? Mas depois acaba sendo todo um gasto para o Estado e não dá nada.
Então, o homem maduro aqui estaria representando o quê? Por exemplo, exploração de recursos naturais de maneira sustentável, alianças estratégicas, instituições sólidas, investimento estratégico, sim? É totalmente diferente do investimento de lucro imediato, que estaria sendo representado pelo menino, né? E o investimento estratégico a longo prazo em infraestrutura, em educação, seria o homem maduro. Enfim, se você perguntou você estava perguntando se você tinha que comprar dólar ou tinha que comprar ouro e saiu essa linha, compre ouro. Qualquer estado ou pessoa que escolha um menino vai ter prejuízo. Então estabeleça você aí que está representando um menino na sua pergunta e que está representando o homem forte na sua situação. Né? Se quer aprofundar mais, o complementar dessa linha é o 58, o nuclear é o 37. Na linha 3 é uma linha de transição, sempre a linha 3 é uma linha inestável, porque é uma linha que está saindo do hexagrama interior para subir no hexagrama exterior, superior. Diz que o homem forte perde o menino, ou seja, quando se escolhe o homem forte, é necessário renunciar ao menino. Não é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não é possível. E é uma situação complicada porque a pessoa tem que tomar a decisão de escolher o homem forte e abandonar o menino, ainda sem ver efeitos visíveis dessa decisão. Muitas vezes a gente tem que seguir simplesmente porque sabemos que estamos no correto, mas ainda não vemos os frutos. Mas sabemos que temos que seguir. Né? Se sai essa linha, por exemplo, imagina que você perguntou, será que eu vou trancar a minha carreira, vou deixar de estudar? Não, essa linha está falando que é para você seguir. Entende? Tem coisas que tem que seguir, que sabemos que são corretas, que sabemos que é o que corresponde, que às vezes cansa, mas esse seguir é o que leva, é o que faz possível o sucesso, porque diz que não sabe, mas persevera e no seguir encontra o que busca. Ok? Então a escolha está certa, mas ainda não há efeitos visíveis. Isso implica ter uma grande firmeza em sacrificar o erro, sacrificar o menino. Aqui a definição é total. A linha 3 se decide pelo homem forte. Há um perigo. Qual é o perigo? A tentação de voltar com o menino. A tentação de voltar para o imaduro. A tentação para voltar para o menino. Se você está perguntando o que eu devo fazer você parou de beber, você parou de ter algum vício, fazer alguma coisa que você considera errada, né? E você diz, bom, eu parei com isso, o que eu faço? Não estou aguentando mais, estou com abstinência, sei lá o que. Essa linha está falando que é para você continuar na mesma situação, aguentando mesmo, aguentando de verdade. Numa civilização, é a perseverança na reafirmação dos compromissos dos fundamentos civilizacionais. O homem maduro estaria representando, por exemplo, a linha 3, estaria representando a lei, uma constituição, estaria representando a educação. Nossa, a educação estaria representando muito aqui, porque é algo justamente que é lento de você ver os resultados. Até que a pessoa não termina. Com a infraestrutura acontece a mesma coisa. São todas coisas que numa civilização, por exemplo, estaria representando ao homem maduro, estaria representando a aquele político que está tomando decisões estratégicas pensando além dele próprio, inclusive pensando além da população atual, está pensando nas novas gerações, nas próximas, pessoas que ainda nem sequer existem. O homem maduro poderia estar representando a cultura superior. É aquilo que serve para obter algo, diz, né? Na linha 3. Diz, serve para obter algo, serve para obter benefícios, ou seja, benefícios concretos. É algo que vai dar um benefício concreto, mas que tem que continuar para chegar lá. Isso exige perseverança contra, por exemplo, o lucro fácil. Contra, por exemplo, a concupiscência de se entregar a uma situação que você sabe que é tóxica.
Você tem uma situação de toxicidade na sua vida que está estragando a sua vida, mas você tem dificuldade para isso. Bom, olha, essa linha está falando que você tem que meter bronca, você tem que seguir na boa linha. E se fosse uma civilização, estaríamos falando de pensar no longo prazo, investimento estratégico, aquedutos, universidades, etc, etc, etc. E olha que interessante, essa linha vai para o hexagrama 49, a revolução. A revolução é um assunto muito sério. Não é uma revolta, não é um chilique, é um assunto muito sério do ponto de vista do I Ching. Essa linha vai para o complementar a revolução. E o nuclear do complementar 49, que é a revolução, é o 44, vir ao encontro. Vamos para a linha 4. 4 está em posição de poder, é o ministro. Diz que perseverar tras o infortúnio. Por quê? Porque é um ministro, é uma linha yang em uma posição yin. Tem muita energia. Seria muito fácil cair no narcisismo. Seria uma posição de poder que poderia cair com muita facilidade se perseverasse em impor o seu poder. Poderia cair com muita facilidade na megalomania, por exemplo. Então, se trata de trilhar o caminho com sinceridade, seguindo unicamente as iniciativas lúcidas, se subordinar à lei. Em termos individuais, é uma posição de poder que poderia exigir que os outros sigam a ele. Poderia tentar se impor. É um ministro muito forte que poderia tentar se impor ao governante. Sim? Mas não faz isso. É seguido, tem sucesso, mas ele segue o governante. Quer dizer, é um ministro que se subordina às leis justas e compreensíveis. Um líder subordinado à lei. Governa pela persuasão e pela integridade. Aqui há uma advertência com o abuso de poder. Essa linha está advertindo que há uma possibilidade de um abuso de poder. Nós temos que discernir, a ver se isso está em nós ou se isso está em algum participante da situação pela qual você está consultando. Mas está falando dessa possibilidade, desse perigo. Há uma possibilidade de abuso de poder. Então tem que manter clareza e convicção ética. Tudo tem a ver com a ética. O I Ching é um livro de ética. E basicamente controlar a própria impulsividade para que isso não aconteça. Em termos civilizatórios, é um ministro forte, competente, mas que se subordina ao governante, que é a máxima maduridade de quem está em posição de seguir. Ou seja, esse ministro está representando o melhor, o máximo nível de maduridade de quem está em uma posição de seguir, que não está em uma posição de conduzir. Ok? Essa linha 4 tem como hexagrama complementar o hexagrama 3, e o nuclear do hexagrama 3 é o 23. Vamos para a linha 5. A linha 5 é uma linha yang em posto yang. É correta, é central e está na posição de comando, está na posição do governante. É um líder, um governante na posição de comando que muda totalmente a perspectiva, porque essa linha, se bem ela segue a linha 6, na verdade essa linha é seguida pelo resto, é seguida pela 4, pela 3, pela 2 e pela 1. Né? Inclusive no final acaba sendo seguida também pela linha 6 do sábio. Né? Essa linha muda a perspectiva, porque essa linha tem que se perguntar como ser digno de ser seguido. Essa linha se pergunta isso. Essa linha não se pergunta o que é digno de ser seguido, sino como ser digno de ser seguido. É um líder que se pergunta como eu sou um líder digno de ser seguido. E como ele faz isso? Seguindo a espiritualidade, seguindo os princípios do sábio, que está na linha 6, seguindo a ética.
Em termos do I Ching, espiritualidade e ética pertencem à mesma categoria. O bem é o ético e o mal é o não ético. Por isso se traslada tudo a conceitos morais. Por isso que Confúcio tem tanto conteúdo em termos de moralidade também, ok? Então, seguindo o sábio, o líder se coloca verdadeiramente no bem. Isso traz boa fortuna. Do ponto de vista pessoal, aqui você tem que manejar a situação com virtude extrema, com virtude e excelência, no nível mais elevado da categoria de ética. Cultivar a própria virtude com autenticidade. Se trata de liderar com integridade e isso faz que esse líder possa atrair seguidores. No caso de uma civilização, é um apogeu cultural, é uma civilização que se torna farol, se torna exemplo para a humanidade, é um modelo a seguir. Atrai talentos, atrai investimentos, atrai respostas internacionais. Se trata de um ciclo virtuoso de influência suave. Em caso de uma linha 5, em termos civilizatórios, se trata de uma situação realmente muito elevada. É um modelo a seguir, é um faro para o resto da humanidade. Então, atraindo talentos, investimentos, alianças, parceiros, se cria um ciclo virtuoso de influência suave, um soft power. É uma era de ouro. É uma civilização que não se impõe pela força, não rouba. Não rouba. Está vendo por que, do ponto de vista do I Ching, a civilização ocidental é uma aberração? É o mal. É a anti-civilização. É a anti-humanidade. Porque simplesmente se trata de uma civilização que atrai admiração e seguimento voluntário. Por parte dos outros. Né? E por parte dos próprios. É essa a ideia. Então, se vocês querem saber mais sobre a linha 5, tem o hexagrama complementar 51, que é Chen sobre Chen, e o nuclear é 39, o impedimento. E depois temos a linha 6. Está quase fora do seguir. A linha 6 é uma linha que está quase fora do hexagrama. É um sábio que está fora, mas que volta. Volta porque vê desde fora. Volta porque tem uma visão objetiva, justamente porque vê as coisas desde fora. É alguém que seguiu e já não tem mais a quem seguir. Já está fora. Então, está na cume, praticamente, da montanha. Então, volta para ajudar. É um princípio espiritual. Do ponto de vista pessoal, pode ser alguém que está de fora da situação e merece ser ouvido, merece ser considerado, inclusive agradecido, merece agradecimento. Ele é apresentado na montanha ocidental, é quando os reis fazem que um sábio, um assessor, tenha tanto prestígio que ele pode passar a formar parte da família real, sendo seu corpo enterrado no cemitério que corresponde com a família real. Se trata de um ou vários princípios espirituais, éticos. Falo mais uma vez que o espiritual, o divino e o ético, o ordem moral, do ponto de vista do I Ching, correspondem ao mesmo patamar, à mesma categoria. Tanto se fosse um princípio ético, um princípio espiritual, um princípio moral, ou também, inclusive, um princípio estratégico que vai beneficiar no futuro ao povo. Eles têm uma forma de sacralização do real, que faz que, por exemplo, os chineses têm um deus, que eu não lembro o nome, acho que é Li Jin, algo assim, que era um engenheiro. Era um engenheiro que fez um enorme trabalho com aqueles canais, com aqueles aqueductos, fez uns trabalhos de engenharia enormes, muito tempo atrás, e os chineses deificaram a um engenheiro.
né? Então, os princípios éticos, os princípios do que é correto, aquilo que merece seguimento e aceitação, é também parte do divino. Qual é o perigo no caso de essa linha 6? Se apegar ao seguimento, se apegar ao fato de ser seguido, ou se apegar também a seguir ao governante, porque se trata essa linha, como é uma linha que está no nível de sabedoria, é o sábio, a linha 6, de soltar e de internacionalizar, de internalizar o conhecimento que contém esse hexagrama seguir. Do ponto de vista da civilização, é um estado no ápice, é um estado que precisa já se colocar em um nível de sacralizar os seus rituais para ter uma perduração no tempo, uma transcendência no tempo dos princípios espirituais que levaram a essa civilização a se converter em aquela civilização, a encarnar os princípios e manifestar os próprios fundamentos, transformar as leis e conquistas sociais em um legado transcendente para o futuro, em tradição sagrada, legado às próximas gerações. Isso pode ser relacionado com criar constituições, monumentos, narrativas, o relato da história, a escritura, internalizar os princípios da civilização no próprio povo, transcendendo governos individuais, que a civilização se torne independente dos governos individualmente. Uma civilização, para ser civilização, não pode depender de um só governo. Vocês sabem que em 5.000 anos a China foi governada de 1.000 formas diferentes, se dividiu várias vezes, se reuniu. É uma história muito, muito longa, mas de alguma forma manteve aquela identidade cultural sem depender de uma pessoa, sem depender de uma lei, sem depender de uma identidade particular, ok? Então, basicamente, gente, esse seria o finalzinho. Se vocês querem saber mais sobre a linha 6, o complementar é o 25 e o nuclear do complementar é o 53. Então, resumindo, linha 1, mente aberta, sair fora, seguir. Linha 2, escolha com discernimento. Linha 3, compromisso e perseverança na escola correta, continue. Linha 4, manter a integridade ainda tendo poder, evitar o abuso e seguir. Linha 5, ser digno de ser seguido, seguindo a virtude e o saber. E a linha 6, internalizar o seguir com desapego ao transitório e gerar a transcendência. Então, gente, por enquanto vai ser isso. E esse esqueminha daqui vocês podem repetir em qualquer tipo de consulta. Eu sempre deixo meu WhatsApp na descrição do vídeo, se precisarem de mim, mas com esse esquema vocês conseguem analisar. E eu faço isso pelo seguir, porque eu não sei que tanto eu vou conseguir seguir. São 64 hexagramas, vamos pelo 17, vai dar um tempo. Então eu não sei que tanto eu vou poder seguir, mas dessa forma eu posso seguir e vocês podem seguir utilizando esse esquema, ok? Então, gente, espero ter sido útil novamente, explicado bem, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.